Agora a gente vai falar sobre funções reais de vetores aleatórios. Ou seja, a gente vai pegar um vetor aleatório e através de uma função que me associa vetores a números reais, a gente vai obter uma variável aleatória. É uma generalização, é uma possível generalização do que a gente viu nos vídeos anteriores. E o primeiro passo que a gente vai fazer para identificar a distribuição dessa nova variável aleatória passa por, essencialmente, calcular quem que é a sua acumulada. Vamos ilustrar através de um exemplo, para depois enunciar um teorema que mostra isso numa generalidade um pouquinho maior. Então, a gente tem xi, o tempo que leva para o consumidor ir ser atendido em uma fila, são variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, com distribuição exponencial de parâmetro 2. E eu estou interessado em estudar quem que é x1 mais x2, ou seja, o tempo total de atendimento. Então, eu tenho f de xi com a fórmula e elevado a menos 2xi para xi positivo, o que, pela hipótese de independência assumida, vai me dar a seguinte densidade conjunta, 4e elevado a menos 2, que multiplica x1 mais x2, se x1 e x2 são positivos, e 0 caso contrário. E eu estou interessado em estudar a soma, né? x1 mais x2. Então eu quero calcular quem que é a probabilidade de y ser menor ou igual que y. Analogamente ao que a gente já fez, parece ser um bom ponto de partida. Então isso vai ser a probabilidade de x1 mais x2 ser menor ou igual do que y. E a gente relembra que no caso de vetores aleatórios, probabilidades são calculadas com base em integrais múltiplas, tá? Então a minha região de interesse para x1 e x2 é a região onde x1 mais x2 é menor ou igual a y, tá? Então eu estou interessado em calcular uma integral dupla da minha densidade f de x1, x2, dx1, dx2, no seguinte conjunto. O conjunto do plano onde x1 mais x2 é menor ou igual a y. Tá? Que eu vou fazer um desenho aqui para a gente conseguir enxergar direitinho como a gente escreve esse domínio de integração utilizando integrais duplas. Tá? Então, primeiro de tudo, vamos notar que a nossa variável aleatória, nosso vetor aleatório está restrito ao primeiro quadrante, ok? E a gente tem aqui essa função, que é a função x1 mais x2 igual a y, que eu vou escrever de outra forma, como x2 igual a y menos x1. E se eu quiser olhar a região x1 mais x2 menor ou igual a y, eu tenho que olhar essa região que eu estou pintando de azul, ok? Como é que eu posso escrever essa região se a gente lembrar do cálculo 3? Tá? Esse ponto aqui da interseção da reta com o eixo x1 é y, e esse ponto aqui de interseção da reta com o eixo x2 também é y. Tá? E se eu olhar nessa direção aqui, eu posso escrever, por exemplo, que x2 começou em 0 e foi até essa reta aqui, y menos x1. E para dar conta disso, x1 tem que também começar em 0 e termina aqui. x1 vai até y. Tá? Essa é a nossa descrição dessa região de integração. E a gente escreve essa integral dupla como se fosse integral de 0 a y, integral de 0 a y menos x1, de 4 é elevado a menos 2 x1 mais x2 dx1. Ou melhor, perdão, agora eu integro primeiro em x2 e em x1. Tá? Lembra do curso de cálculo 3 que primeiro você integra nas variáveis cujo limite de integração depende de outra função. Tá? Então, x2 varia de 0 até uma função, então eu integro primeiro em x2. Ok? Quando você performar essa integral dupla, o resultado vai dar 1 menos e elevado a menos 2y, menos 2y é elevado a menos 2y, isso vale para y positivo. Tá? E aí você conclui que a densidade da variável aleatória é y, basta você derivar essa acumulada que a gente acabou de calcular,
Quando você derivar essa expressão aqui, tá? Não vou fazer essa conta também, mas pausem o vídeo para conferir. Vai dar 4y é elevado a menos 2y para y positivo. Ou seja, a gente, através da densidade conjunta de x1 e x2, calculou quem que era a acumulada de y e derivou para obter quem que era a sua densidade. Esse procedimento geral é ilustrado nesse teorema, que generaliza o nosso procedimento para funções mais gerais. Então, você tem x, um vetor aleatório no espaço euclidiano Rm, e você tem y, uma variável aleatória real, tá? Ou seja, sua função g, ela pega vetores em Rm e te associa números reais, ok? Para você encontrar quem que é a acumulada de y, como a gente bem acabou de ver, pela definição, probabilidade de y ser menor ou igual que y, isso vai ser uma integral múltipla. Sobre qual região? Sobre a região onde y é menor ou igual que y. Tá? Mas quem que é y? Y é g de x. Então, eu vou integrar sobre a seguinte região. X pertencente a Rm, tal que g de x é menor ou igual a y. É como se a gente estivesse fazendo o seguinte. Você tem aqui x1 até xm, tá? Estou fazendo desenho simplificado em 2 dimensões. Você tem aqui esse conjunto engraçado, que é exatamente onde g de x é igual a y, e você quer integrar nesse conjunto aqui, que eu pintei de azul, tá? Que é o conjunto que a gente escreveu ali na integral. X pertencente a Rm, tal que g de x menor ou igual a y. A gente vai batizar esse conjunto de AY para tornar a notação mais compacta. Uma vez tendo isso, eu apago esse conjunto aqui e escrevo a integral sobre o conjunto AY de quem que é a minha densidade do vetor aleatório x. Tá? Então a prova é realmente a gente enxergar que a soma ali naquele caso anterior não tinha nada demais, a não ser no caso quando a gente foi de fato escrever quem que era essa integral múltipla aqui. Mas em um primeiro momento bastou que a gente identificasse que a região de interesse é justamente essa região pintada de azul aqui, ok? Isso prova para a gente esse teorema, que a gente vai ver mais algumas utilizações dele no próximo vídeo.